Alô, confraria! Hoje nós temos uma entrevista especial. Hoje a gente vai subir a régua. Hoje nós vamos apresentar um convidado muito especial, um homem que entende demais de relógio, é super influente no meio e no final do vídeo, além de tudo que nós vamos aprender aqui hoje, nós vamos mostrar para você um relógio que é peça única. Um relógio 100% customizado que você vai se apaixonar como eu me apaixonei. César, meu confrade predileto, quem está conosco hoje aqui no canto do nosso enquadramento? Um convidado mais do que especial, Fredi Rabat, CEO da Tag Heuer no Brasil. Gente, vocês entenderam quem está aqui com a gente? Aliás, nós estamos com ele, porque nós estamos no escritório dele aqui em São Paulo. Fredi, muito obrigado por receber a gente, viu? Eu que agradeço vocês. Primeiro, com toda essa deferência, estou até encabulado aqui. Só não devo estar mais vermelho porque estou com a janela aqui segurando. Mas imagine. Eu sou, acho que, um apaixonado pelo ramo. Comecei muito cedo. Eu brinco um pouco, eu falo que comecei nesse mercado antes dele chamar mercado de luxo. Verdade. O Brasil ficou por muitos anos fechado. Não eram impostos altos só. País fechado, era proibido você importar. Exatamente. Cota de importação, eu acho, tinha, né? Isso quando começou a ficar bom. Quando isso. começou a ficar bom. Então, Exato. assim, eu quando comecei a trabalhar, era proibida a importação, tinha pouquíssimos produtos que podiam ser importados no Brasil, vinho, uma outra coisa semelhante, mas era proibido importar basicamente tudo. Tudo tinha que ser feito no Brasil. Eu trabalhava com exportação, eu vendia aço para Oriente Médio e África, e no governo Sarney começou a se abrir a importação mediante cotas. Nesse momento eu falei, acho que está na hora de mudar o disco. Eu pedi uma cota de importação, demorava para sair, saiu essa cota de importação perto do Natal, e feliz da vida com a minha cota, falei, agora vou me divertir, porque a venda era o mais fácil, o Brasil era carente. Existia uma demanda reprimida, né? Gigantesca. Para vocês entenderem quanto tempo faz isso, moda era fumar. Então era chique a pessoa que fumava. Como hoje o sujeito vem na mesa e coloca o seu último iPhone, ou seu último Android dobrável na mesa, na época, o sujeito ele colocava seu maço de cigarro importado seu isqueiro. E um isqueiro em cima. Muita gente fala assim, que isqueiro? Zippo? Fala, não. Zippo era um isqueiro porcaria. Isqueiro bom naquela época era isqueiro Dupont. ST Dupont, feito em Paris, feito em Nantes, estive na fábrica visitando como eles fazem. Era realmente uma obra de joalheria. E comecei importando isqueiro. Junto com o isqueiro, comecei importando também canetas. Dupont fazia canetas. Aí o mercado queria outras alternativas. O segundo isqueiro mais importante daquele momento, naquela época, era o isqueiro Dunhill. O Dupont era muito superior. Ele tinha um clean quando você abria que o restaurante inteiro ouvia quando você acendeu o cigarro para alguém ou para você mesmo. E comecei a importar Dunhill também as canetas Dunhill. E naquela época, Dunhill ela não fabricava caneta tinteiro. Era não só importante, como era útil, era algo de utilidade, as pessoas gostavam de escrever com caneta tinteiro, mas apenas as canetas Dunhill eram importadas do Japão, fabricadas pela Namik. E a Namik colocava a Dunhill como a segunda prioridade. A primeira prioridade era a produção deles. Claro. A Dunhill, cansada disso, uma empresa rica que já era na época, resolveu comprar um fabricante europeu, que ainda estava na mão dos fundadores, e comprou na década de 80 a Montblanc, que era naquela época um fabricante pequeno. Colocaram um executivo brilhante para administrar a empresa, e aí eu também comecei a importar canetas Montblanc para o Brasil. Os Iupes eram os reis do consumo no final da década de 80, faziam um sucesso enorme nos Estados Unidos e adotaram, além do Porsche como carro, adotaram a Montblanc. Wall Street inteiro. Exatamente, como caneta. Caneta era um objeto fundamental naquela época. E comecei a importar Montblanc para o Brasil, aquilo foi um sucesso estrondoso, muito maior do que os isqueiros.
muito maior do que as canetas deles na época, e em pouco tempo peguei a exclusividade da Montblanc, começamos a vender Montblanc no Brasil, mas naquela época eles vendiam em papelaria. Sim. Não era tanto luxo. Em joalheria Não você existia não mercado comprava, de né? A luxo. não sei que fosse, Então, não sei que fosse uma caneta de ouro. Ou de... mas acho que nem isso. nem faziam nessa época, A caneta era folhada. Folhada, exato. Quem era dona do mercado na época era a Parker e Cross. Montblanc estava, assim, começando. E aí ela falou, não, vou me diferenciar, vou entrar no mercado de luxo. E decidiu, em 93, que não ia mais vender para papelarias. Me lembro, no Brasil, a gente tinha umas 400 papelarias que eram clientes nossos já. Decisão ousada, hein? E chegou, eu era um moleque naquela época, chegou o diretor da marca e ele falou, tem que sair das papelarias e entrar em joalherias. E eu, muito Caxias, levei isso super a sério. Falei, bom, como é que eu vou fazer 400 papelarias? Naquela época, falei, bom, vou para o maior joalheiro do Brasil naquela época, era a Natan. Sim. Era o joalheiro mais sofisticado, mais importante, tinha as melhores joias. Fui no Natan, consegui uma reunião com o seu Natan. Cheguei na sala dele, ele olhou para minha cara, o filho dele me apresentou. Nessa época você estava com quantos anos, Fredi? Nossa, não tinha... Não tinha 30 ainda, né? Tinha acabado de fazer 30. Era o ano dos meus 30 anos ali, que era talvez um pouco antes de eu fazer 30. Sentar diante de um Sentado na do frente do sujeito, Natan, sabe, era monstro, exatamente, o Natan Kemelblatt era um monstro da joalheria, era um ícone da joalheria no Brasil, e ele olhou para minha cara, o filho dele me apresentou, pai, esse daqui é o Fredi, ele cuida da Montblanc no Brasil, está fazendo um maior sucesso. Ele falou, no meu joalheria não entra caneta de plástico. Caramba. A reunião não durou 3 minutos. Ele levantou e foi embora. Me deixou sozinho com o filho dele na mesa e foi embora. Falei, caramba, e agora a minha estratégia é lançar na joalheria mais importante para que depois os outros queiram o produto também. Se isso não der certo, estou ferrado. Bom, e aí o filho dele falou, não, Fredi, deixa que a gente... meu pai não vai muito para São Paulo, eu que cuido de São Paulo, vamos colocar na Natan da Rua Augusta. Pra você ter uma ideia, como o tempo passa, Rua Augusta na época era o lugar mais chique de São Paulo. Era a loja que mais vendia do joalheiro mais importante do Brasil. E assim foi feito. Montblanc foi para lá, fez um ótimo sucesso. No mesmo ano, no ano que eu comecei, que eu decidi sair das papelarias e entrar nas joalherias, o nosso resultado de vendas foi superior. Saímos de 400 papelarias para quantas joalherias? Você lembra mais Naquele ou menos? primeiro ano a gente estava com 50 joalherias. E tiveram um resultado superior. Vendemos muito mais. Nossa. E aí começamos a vender canetas mais caras. A Montblanc começou a lançar a caneta de prata. Então, assim, a marca acompanhou esse desenvolvimento que eles forçaram a gente a fazer na qualificação da distribuição. E quando o seu Natan descobriu? Você sabe que ele nunca mais tocou no assunto. Era tarde demais, eu acho. Ele já estava mais velhinho, ele foi ficando mais velhinho, nunca teve Montblanc na Visconde de Pirajá, que era onde ele ficava, mas tinha nos shoppings, no Barra Shopping tinha. Ele sabia. Ele sabia. E assim, mas a gente ficava sempre na prateleira de baixo. Para o joalheiro, para ele, número 1 era a joia, número 2 o relógio, número 3 o isqueiro, que era importante, e a caneta. Por mais que vendesse mais, ele botava na vitrine que a gente brinca, chama vitrine do cachorro. Tava lá o sujeito, olhava na vitrine de cima, meu cachorro estava lá embaixo, na guia, vendo a vitrine que estava o teu produto. Falava, gente, precisamos melhorar o posicionamento da marca. Aí, uma marca de enorme sucesso naquela época, enorme mesmo, era a Tag Heuer. O Senna era o herói brasileiro, nosso campeão, acho que continua sendo nosso herói até hoje, continua sendo nosso campeão até hoje. Usava com um baita orgulho. A história do Senna com a Tag Heuer é uma história que vale até a pena ser contada. Esporte elegância. Normalmente, então, exatamente. E normalmente as marcas procuram os corredores para tentar oferecer e fazer um contrato
para que ele use aquele produto, para que ele promova aquele produto. Com o Senna foi diferente, ele procurou a TAG, ele falou, eu gosto muito do produto de vocês. Olha, essa é uma história que eu não sabia. Eu gosto muito, tá em livros dele, eu gosto muito do produto de vocês. Vocês não querem fazer uma parceria comigo? Então, assim, era o estilo de vida do Senna, o jeito esportivo dele, claro, automobilismo, sempre ligado ao cronógrafo. Além da história da TAG, que já tinha uma longa história com, exatamente, com automobilismo. E aí, firmou essa parceria. Bom, eu fui atrás, na época, a TAG Heuer não pertencia ainda à LDMH, ela pertencia à própria TAG, Technique d'Avant-Garde, que era, bom, eu já não me lembro o nome dele, e... É do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio, exatamente, era um árabe. Technique d'Avant-Garde. Technique d'Avant-Garde. E aí, negociei com o escritório, ficava em Miami, que cuidava da TAG Heuer para o Brasil, negociei com ele, estava com tudo praticamente fechado. Ligo para Montblanc e falo, pessoal, agora nós vamos sentar na janelinha das joalherias. A gente vai ficar onde a gente quer, porque eu estou quase fechado já com a TAG Heuer, que é uma marca que todo joalheiro quer aqui no Brasil, e obviamente ele vai levar a TAG Heuer, vai ter que colocar a Montblanc na prateleira de cima para a gente ser mais bem visto. Aí eles me telefonam, Fredi, vamos fazer uma reunião, vem aqui para a Alemanha para a gente conversar. Cheguei na Alemanha, presidente, vice-presidente. Quando você recebeu essa ligação, você achou que era uma... Poxa, estão me chamando para uma coisa boa ou estão me chamando para uma coisa que talvez não seja uma surpresa agradável? Eu achei estranho, mas assim, como o Brasil naquele momento era um país pujante. Sim. A gente realmente tinha, estamos falando isso daqui em 95, 96, Plano Real, o brasileiro era muito rico, a gente já tinha aberto a loja na Oscar Freire, tinha aberto no Oscar Freire? Já? Não abrimos. A Oscar Freire foi depois. Assim, o Brasil já era o mercado, 96 sim, era a loja que mais vendia no mundo. Tudo bem, tinham poucas lojas, mas a do Brasil era a que mais vendia no mundo. Não por metro quadrado, como loja. Então o Brasil era importante. Aí eu falei, estão me chamando para alguma coisa, mas nunca esperava uma notícia ruim. Na verdade não foi uma notícia ruim, mas foi uma surpresa. Um banho de água fria, né? Porque eu com tudo já era praticamente terminado para assinar com a TAG Heuer. Eles falaram, bom, a gente está com o NDA, eu assinei ali, que eu não podia contar para ninguém naquela época, nós vamos lançar um relógio em 98. E então, isso era 96, então ainda tinha... Isso era 96, tinha 2 anos, 2 anos de sofrimento, claro, uma expectativa enorme para o que ia ser o relógio, aquele que você fala assim, pô, que legal, né? Mas que legal... que legal por um lado, que né? legal por um lado, mas assim, são 2 anos perdidos e... Sim. Com a TAG Heuer eu ia fazer um excelente negócio. Bom, vieram os relógios, foi um sucesso na época, a gente lançou, foi muito bem, o trabalho foi muito legal naquela época. Perdi a oportunidade de TAG Heuer, TAG Heuer ficou por muitos anos com a H. Stern. Com exclusividade, né? Com exclusividade, era só a H. Stern que trabalhava. E aí, em 2000 chegou 2007, já muitos anos depois, Brasil bombando, as marcas começaram a vir para o Brasil. E a Montblanc falou, também vou para o Brasil. Todas as outras marcas do grupo estavam aqui, Montblanc quis vir, negociamos, ficaram com a marca, eu entrei no contrato de não competição, fiquei esperando, não vi a hora de vencer essa quarentena, porque não adianta, você se apaixona por esse mercado. Esse é um mercado gostoso, esse é um mercado onde você não quer fazer outra coisa, porque é diversão com trabalho, é agradável, você lida com um consumidor feliz, você lida com pessoas que estão ávidas por aprender, com histórias maravilhosas. E com histórias maravilhosas. Inclusive, antes da gente passar para esse próximo tópico, conta para nós aqui, você estava contando fora da gravação, Sim. Como é que foi essa... Quando que você se apaixonou por relógio e por carro, que foi um evento só, né? Então, vamos voltar então um pouquinho mais sobre o TAG Heuer. Eu, desde criança, sou apaixonado por carro, acho que como grande parte das crianças, e por causa do que me levou a me apaixonar por carro, também me apaixonei por relógio. Eu me lembro, eu tinha um colega na escola que gostava ele chegou a virar cartunista, hoje ele é arquiteto, mas ele adorava desenhar e eu na época já usava, assim, com 10 anos de idade, eu tinha um cronógrafo Seiko,
Você deve lembrar um que era Bullhead, que tinha os botões aqui em cima. Exatamente. Tinha o Citizen na época, que era Bullhead também, que era menorzinho, e o Seiko, que era gigante. E ele fez uma caricatura minha, que eu tenho até hoje guardada, que era eu, com o nariz grande, que já tinha naquela época, e um relógio gigantesco. Então, assim, já era apaixonado desde então, mas começou essa paixão. Na época era gigantesco. Né? Era gigantesco. Acho que era o relógio devia ter 38 milímetros, alguma coisa assim, era considerado gigantesco. Hoje é de relógio feminino quase. Mas, quando eu fui assistir 24 Horas de Le Mans, ali eu me lembro daquela cena, o Steve McQueen chegando naquele 911 em Le Mans, aquele para olhar a pista, aquele entardecer, ele no filme depois ele aparece com um Mônaco quadrado no pulso, eu não sabia o que era um Heuer Mônaco naquela época, aí ele vem com o casaco, com logo, né? Com logo no casaco. Então naquele momento, naquele filme, eu desenvolvi duas paixões, Porsche e Tag Heuer. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar, muitos anos depois, trabalhando com a Tag Heuer, numa parceria muito grande com a Porsche. Então, mas a gente já chega lá daqui a pouco. Quando acabou a minha não competição, um amigo me apresentou para o presidente na época, que é outro ícone da indústria relojoeira suíça, que é o Jean-Claude Bivet. Eu, obviamente, já tinha ouvido falar muito nele, mas nunca tinha tido contato nenhum com ele. Vocês já devem ter conversado com ele, que você conversou com ele, uma pessoa maravilhosa, simpaticíssima. Me chamou para uma reunião, tinham ali 9 executivos na sala, eu entrei, eu não pude falar mais do que bom dia. Ele virou para mim e falou, eu conheço a tua história, eu sei o que você fez no seu país, quando é que você pode começar a colaborar conosco? Olha, desse jeito, me arrepiou, falei, gente, vou pegar esse velhinho e dar um abraço nele, porque o cara é maravilhoso. E assim, fechamos, assinamos o contrato e comecei com o Tag Heuer. Na época não existia parceria com Porsche. Tinha até uma parceria antiga que eles tinham com a Mercedes, mas assim, não era nem parceria. E aí, sabe quando veio da AMG, teve uma SLR? Exatamente, né? SLR, isso. Era por causa da McLaren, boa. Sim. Por causa da McLaren, da época do Senna ainda, veio a parceria da McLaren para lançar a SLR, e aí tinha alguma coisa com a TAG, mas eu falava, gente, Mercedes não é paixão. E de repente entra como CEO o Frédéric Arnault, que é o filho do Bernard Arnault, que ele hoje é o CEO da Tag Heuer, e firma essa parceria. Ele mesmo trouxe a parceria da Porsche com a Tag Heuer. Então assim, falei, pronto, juntou. Aí fechou tudo que você precisava. Juntou a fome com a vontade de comer. Falei, nossa, vários amigos nesse mundo Porsche, vários amigos que gostam. Então, de repente, estamos nós, graças a essas amizades, na Porsche Cup, estamos nós em vários eventos com a Porsche. O Brasil se tornou um dos mercados modelo para a Tag Heuer da parceria com a Porsche. A gente é o único país onde existe na Porsche Cup um carro que corre com as cores da Tag Heuer. Sim. Nenhum outro país do mundo tem isso. Você tem, claro, equipes que têm, vamos dizer, o patrocínio da Tag Heuer, mas você não tem um carro dedicado, 100% dedicado para a gente, como está hoje na Porsche Cup. Então, assim, e tudo isso gera várias ativações, traz uma clientela. Hoje, vamos dizer, a Porsche, querendo ou não, é uma marca de um sucesso estrondoso no Brasil. E esses consumidores Porsche, eles querem um relógio que tenha parceria com a Porsche. Sem dúvida. A Tag Heuer, com uma marca centenária, com uma marca que está há tantos anos usando, por coincidência, o nome Carrera, quando você para pensar, a Porsche lançou... Porsche Carrera. Então, o Porsche Carrera ele nasce em 56. E o Tag Heuer, ou na verdade era o Heuer Carrera, nasce em 63 junto com o 911. Então, mistura bastante essas coisas que chegaram a produtos... E as duas marcas têm um público muito parecido, têm um estilo muito parecido, tem um branding, né, semelhante, tem tudo a ver. São marcas que têm esse lado esportivo,
Robusto, né? Os relógios mais vistosos, Exatamente. os carros, né? E duram a vida toda, ambas as marcas, que vão de pai para filho, ambas as marcas. E assim, tá. Então hoje a gente vive uma situação, eu vou dizer, no Brasil e mundial, muito positiva para a Tag Heuer. Vocês estavam na feira, vocês viram os lançamentos, vários lançamentos ligados à Porsche. E Carreira, a expressão do nome vem do mesmo, né? É a mesma, né? Do mesmo, os dois foram batizados na época pelo mesmo nome. Eu acho que nem a Porsche imaginava que a linha Carreira seguiria por tantos anos, e está aí. Temos hoje, esse é a celebração de 60 anos de carreira para a Tag Heuer. Sim. Ao mesmo tempo, é a celebração de 60 anos para o Porsche 911. Então você tem uma brincadeira muito boa aí. O que você, da feira, né? A gente esteve na Suíça. O que você destacaria aqui para a nossa audiência? Claro, tinha vários modelos da Porsche, né? Qual o modelo que mais te chamou a atenção? Para você, sim, pessoalmente. Porque você ama a Porsche e ama a carreira. Então eu tinha que fazer essa pergunta. Um modelo que me chamou muita atenção, eu ainda não posso falar porque ele ainda está sob sigilo. Exatamente. Tá Mas assim, é um modelo que me chamou muita atenção e a gente vai poder falar em breve. Espero que a gente volte a conversar. A gente vem aqui para São Paulo só para falar dele. Para falar assim dele, que você porque ele realmente é possível. ele tem algumas coisas muito especiais, especialmente naquilo que eu mais gosto, que é mecanismo. Eu sempre fui um apaixonado, me formei em engenharia pela paixão que eu tenho pela mecânica. Gosto, para mim, quanto mais complicado o mecanismo, mais feliz eu fico. Sim. Eu sei que peças móveis podem dar mais defeito, podem quebrar mais, mas é onde eu me divirto. Eu nunca vou ser um defensor do carro elétrico, por mais legal que possa ser, eu continuo defendendo. Eu acho que o carro, a combustão ainda pode ser também, vamos dizer, sustentável e poluir talvez menos até do que alguns carros elétricos. Mas tudo bem, isso é um papo para outra coisa. Mas eu gosto de mecânica, eu gosto de motor. E, obviamente, quando você vê num ano como esse, a Tag Heuer lançando 95% dos seus produtos com mecanismos, em grande parte deles mecanismos próprios, isso me dá uma alegria sem tamanho. Então eu vejo o Heuer 02, que apesar do nome ser um nome novo, é um relógio, é um mecanismo que a gente sabe que ele vem sendo desenvolvido há muito tempo, desde o CH80, que a gente sabe. Em constante evolução. Mas com muita evolução, exatamente. Agora ele teve uma nova evolução, os novos mecanismos eles passam a alimentar a corda dos dois lados do rotor. Antes tinha uma coisa que eu até gostava, você tirava o relógio, colocava na mesa e você ouvia, ele fazia que era o rotor do lado que não alimenta girando em falso. Exatamente, a corda, mas fazia um barulhinho lindo. Agora o novo não faz mais isso porque ele alimenta pelos dois lados. Então Como mais eficiente, né? te traz uma eficiência maior, é uma pequena mudança que é feita e para esse barulho que algumas pessoas se assustavam. Mas a gente gosta, né? Porque, pô, querendo ou não, um rolamento girando naquela velocidade na mesa, para mim era um barulhinho bonito. Sem dúvida. Para quem gosta, assim, dessa parte, né? Mas voltando, eu gostei demais dos lançamentos aí dos que a gente pode falar. Eu gostei demais do Carrera. E aí voltamos para um outro tema polêmico. 39mm com Glass Box. Glass Box. Muita gente fala, poxa, 39mm, como é que eu vou usar? É muito pequeno. Eu estou aqui com um relógio de 45mm no pulso. Tem um pulso relativamente fino, poderia usar um de 39 tranquilamente. Mas o que a gente não percebe muitas vezes, o que define visualmente o tamanho do relógio no pulso não é o diâmetro total da caixa. O que define de verdade é o tamanho do mostrador, o tamanho do vidro. Quando você pega um relógio como esse, 39mm, com Glass Box em cima, Glass Box, acho que está todo mundo acostumado, para quem não está, é um vidro imitando o plexiglass que se usava antigamente. Então você mantém o cristal de safira, ele tem aquele domo, quer dizer, ele é um vidro alto, com o benefício de não arranhar do cristal de safira, mas ele mantém aquela aparência clássica, ou vintage, de um relógio da década de 60. E quando a Tag traz esse relógio de volta, o que é um relógio extremamente clássico para ela,
na linha carreira para fazer a celebração de 60 anos do relógio, bota com o mostrador panda invertido e traz uma coisa que nunca tinha sido feita antes. O Glass Box, querendo ou não, ele tem o vidro aqui do lado, que ele é quase uma lente de aumento. E ela coloca o taquímetro do relógio para dentro e alto, subindo muito perto da curvatura do Glass Box. Isso faz o relógio crescer no pulso. Então você pega, eu que estou acostumado com relógio de 45 milímetros, coloco no pulso de 39, ele não parece nada pequeno. O layout dele, né, faz ele crescer. Faz ele realmente volumoso no pulso. Para mim, esse modelo foi um dos destaques da feira. Tanto o azul É como maravilhoso. o panda invertido. Foi... Eu adorei o panda invertido. O azul também está bonito, mas eu, como um apaixonado por cronógrafos, eu gosto... O panda Eu gosto do emblemático. panda. Eu acho que aquilo é muito legal. Eu gosto muito de mostrador escuro. Bom, tá aqui, né? Não posso mentir nisso. Desde que eu comecei no mercado de relógios, eu sempre tive essa preferência, mostrador escuro, independentemente de ser moda ou não. E o pano invertido, aqueles contadores pequenininhos gritando, eu sou um cronógrafo. O mecanismo Royer 02 lá dentro, com 80 horas de reserva, um mecanismo que tem uma história importante para a marca. Eu falo, gente, isso para mim é o lançamento mais importante. Mas, para que fique marcado um outro papo, vai ter um outro lançamento muito legal para a gente falar. A gente vem falar com ele aqui em mãos, né, se tudo der certo. Com certeza. Fred, Quem sabe em Curitiba, na boutique Ou quem sabe em Curitiba, verdade. perfeito. Vamos falar dessa novidade. Perfeito, fantástico. vai ter... Fala dessa Muito novidade da importante. boutique em Curitiba, Então, para o nosso público que mora lá. Vamos lá, primeiro, boutique é uma coisa muito importante para as marcas. É onde você posiciona, claro que o joalheiro é fundamental, mas a boutique ela posiciona a marca, ela traz todo aquele ambiente que a marca tem de história, ela coloca lá dentro. Não é um corner, ou não é um display, é um espaço inteiro fechado só da marca. Então a boutique ela carrega o DNA da marca junto. Toda marca de luxo que se preze tem que ter as suas boutiques. E tem boutique, 2 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, mas estava faltando no Paraná. E no Paraná, não é porque é meu amigo há muitos anos, tem que falar, o melhor joalheiro, mais importante, o que realmente é o ícone de joalheria no Paraná, o Marcelo Berso, e a gente estabeleceu uma parceria com ele, onde ele está abrindo a Boutique Tag Heuer em Curitiba, e vai ser um baita sucesso. Foi com ele tem data também, já? Não. A previsão nossa, e a gente está trabalhando muito forte para isso, é final de junho, e esperamos que a gente mantenha essa previsão de final de junho mesmo. Então, a gente já está montando o que vai ser o evento, o que nós vamos estar fazendo, o que vai estar ligado ao automobilismo. Vai ter que ser alguma coisa muito legal. Vai ter Porsche envolvida? Tem que ter, né? Tem. Boa. Tem que ter. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, muito legal para Curitiba, essa parceria, como eu falei, contei um pouco da minha história com Montblanc, a Boutique Montblanc, Também quem toca é o Marcelo Berso, foi um projeto que eu, junto com ele, que montamos naquela época, e que ele sempre tocou com a maestria que está até hoje. E a Boutique Tag Heuer vai ser um sucesso estrondoso, com certeza, nas mãos dele. Eu não tenho dúvida. Uma coisa que eu gosto demais na Tag é o equilíbrio que ela sabe ter entre o clássico e o moderno. Ela sabe manter o seu pé no passado, naquilo que é interessante, sem deixar de evoluir e crescer. Eu estou vendo que você está no pulso com o smartwatch. Sim. Queria que você me falasse um pouquinho, porque eu sei, você sabe melhor do que eu, que tem colecionador que torce o nariz para essas coisas, né? Todos. Mas assim, eu sou um cara pragmático, né? Eu amo relógio, sou apaixonado por relógio, mas imagina, e houve alguns casos, né, uma empresa na década de 70 que falasse, não quero saber de quartz. Né? Exatamente. Nós estamos numa fase agora em que corria-se o risco de uma próxima geração, os relógios... Abandonar o relógio. Ou você se adapta ou você vira um dinossauro e acaba extinto. Né? Fala um pouquinho disso para nós. Isso foi assim, eu acho que eu tive essa sorte de sempre conviver próximo a marcas que tenham gênios tocando ela. E na época, 2015,
a 2015, a Apple lança o Apple Watch. 3 meses depois, a Tag Heuer lança o Connected. Muita gente não se lembra disso. Pô, mas a Apple lançou muito antes. Não. A Tag Heuer lançou 3 meses depois o Connected mundialmente. E muita gente falava, vocês são loucos, o Connected vai acabar, o smartwatch vai acabar com o mercado relojoeiro. E eu me lembro do Bivet falando, não, ao contrário. Se não tiver o Connected, se não existir o Connected, se não existir o smartwatch, o mercado relojoeiro ele vai envelhecendo. Porque o jovem naquela época, não faz tanto tempo, 2015, ele não usava relógio, ele via as horas no celular. E você falava com qualquer jovem, ele falava, para que um relógio? Imagina, isso aqui fica, tá aqui, estou com o celular o tempo todo na mão, eu olho nele. Hoje você olha para todos os jovens, eles estão com um smartwatch no pulso. Não importa a marca, tem várias marcas, mas eles estão com o smartwatch no pulso. E isso vai evoluindo. Ele começa com o smartwatch, depois ele quer alguma coisa que não precisa ficar carregando, porque o smartwatch, você já carrega, você carrega o automóvel, carrega o celular, carrega o computador, tudo tem que ligar na tomada. Carrega o relógio na tomada também? Já você vê, por exemplo, tem muita gente que fala assim, não, eu quero o Garmin porque o Garmin dura uma semana a bateria. Sim, mas ele é só um relógio para esporte. Então, o smartwatch ele vai assumindo a sua posição cada vez mais definida, então ele começa como o relógio do jovem, é o relógio do esporte, é o relógio, às vezes, que a pessoa usa para a saúde. Eu vou falar para vocês, quando lançaram o smartwatch, a primeira coisa que eu fiz, a Tag lançou o Connected, eu botei um no pulso. Apaixonado por relógio que sou, fiquei só com ele no pulso. 6 meses depois eu falei, gente, chegou agora, tinha chegado que eu estava esperando um tempão, falei, agora eu vou botar e coloquei ele no pulso. Vim para o escritório, eu não atendia mais telefone, eu me tornei ineficiente no meu trabalho pela falta de um smartwatch no pulso. Aí eu falei, quer saber, Dilma, eu sou apaixonado por isso, mas eu estou dependendo disso. Botei os dois, e daí em diante, um relógio em cada pulso. Muita gente pergunta, pô, por que? Eu falo, gente, não é porque eu trabalho com isso, não. É porque é útil. Para mim ele é importante. E se a pessoa não entendeu, eu falo, tá bom, é porque eu trabalho com isso. Mas não, é útil. Eu não consigo... À noite eu tenho um jantar, vou jantar fora, eu largo isso daqui em casa, é só isso. Vou fazer esporte, eu deixo isso daqui, é só isso. Vou pro autódromo, brincar, amigos, eu não me separo do meu cronógrafo. Então, cada relógio tem a sua utilidade. Agora, eu sou apaixonado pelo movimento mecânico. Então, eu nunca vou conseguir ficar longe disso, mas eu hoje criei uma dependência disso daqui para não ficar com a dependência do celular. Porque todo mundo está... Por exemplo, a gente está aqui conversando, aparece alguma coisa aqui, o que é importante vem para cá, eu posso olhar, sei se é importante, se não é. Então, ele realmente torna mais eficiente no trabalho. Não consigo ficar dia de semana, você nunca vai me ver com um relógio só. Você me vê com um relógio só porque ele não carregou. Porque aconteceu alguma coisa, eu vou entrar em pânico, vou trazer o carregador, vou botar ele para carregar. Então assim, o smartwatch, ele veio para ficar e ele veio para trazer o jovem de volta, para se manter com o relógio mecânico. Ele vai do smartwatch, ele vai para o quartzo, do quartzo ele vai para o mecânico. Ele começa a se educar na relojaria, né? No sentido de gostar dos mecanismos, aquela coisa que os mais velhos, aqueles que pegaram o relógio numa outra fase, já são apaixonados. Exatamente. Né? Então, eu acho que... Desculpa. Por favor, não, é só comentar. Então, assim, é algo que veio para ficar, mas ele não concorre, pelo contrário, ele estimula. O que está acontecendo com os relógios, você pode ver isso muito facilmente olhando na indústria relojoeira suíça, nos números deles. Você está tendo hoje um incremento de valor agregado, então os relógios estão cada vez mais sofisticados, cada vez... Exatamente. Mantendo o número, crescendo em faturamento, e isso daqui ficou gigante. O mercado de smartwatch hoje ele é enorme. Muito, muito grande, e está ajudando o mercado de relógio a continuar crescendo. E o que o smartwatch representa para a Tag Heuer no Brasil, por exemplo, em termos de números? Para que serve o nosso Connected? Hoje, o que eu vejo? Claro, ele é um relógio que tem funcionalidades fantásticas. Ele é um relógio, ele não é o primeiro smartwatch da pessoa. Eu diria que ele é talvez o último smartwatch da pessoa. Então ele começa talvez com o Fitbit, que é um relógio baratinho, ele passa por alguns Androids, ele chega no Apple Watch, que é o do smartwatch, um relógio caro. Daí ele cansa daquele desenho que ninguém gosta muito,
E ele quer um relógio que pareça mais com um relógio. Aí ele vem para isso daqui. É um relógio que é feito dentro de todos os conceitos do mercado de luxo. Então, é cristal de safira, é cerâmica, é titânio, é fecho de ployant, é pulseira elaborada do jeito que você quiser, a mais sofisticada É um upgrade do smartwatch. Exatamente. Né? Ele é um relógio sofisticado. Portanto, ele é um relógio caro. Ele é mais caro do que muitos relógios tradicionais do mercado. E depois desse, ou a pessoa vai ficar que nem eu, que vai ficar usando os dois, ou ela vai partir disso para um relógio mais sofisticado, que aí sim entra no conceito de relógio de pai para filho. Um smartwatch nunca vai ser um relógio de pai para filho, porque é tecnologia. Tecnologia você pode até ficar 6 anos. Obsoleto, Fica obsoleto. É que nem a pessoa que fica, tudo bem, não é igualzinho a um celular, mas é quase. Tem gente que fica 6 anos com celular, poucos, mas tem gente que fica. Você acaba trocando o smartwatch a cada 2, 3 anos. Temos um smartwatch do lado direito, mas no lado esquerdo nós temos uma peça também fabulosa. Ah, né? tem um relógio que eu gosto muito. Eu vou só falar rapidinho do smartwatch. Claro. Esse daqui é um smartwatch. Nós vamos, só para localizar, né? A gente depois vai fazer umas imagens de insert aqui para colocar. Então pode falar de qualquer detalhe que você queira falar Legal. do relógio. Esse daqui é um smartwatch ligado com a Porsche. Então, ele não só tem o logotipo da Porsche aqui, mas ele pode ser cadastrado junto ao carro da pessoa e ele traz várias informações do carro, desde autonomia, aonde está o carro. Você que ligou lá para a manufatura Tag Heuer para eles fazerem esse relógio, né? Foi Isso a pedido. Daqui olha, como se fosse. Como se fosse. Se alguém me perguntasse, sob medida, adoraria né? isso. Ele tem um problema ainda no Brasil, porque a Porsche não atualizou o sistema dela até hoje para poder ter essas funcionalidades no Brasil, mas em 90% dos países do mundo, esse relógio ele se comunica com o carro. Que bacana. E traz várias informações importantes do carro. Bom, terminando isso daqui, posso falar um pouco isso daqui. Isso daqui, vamos lá. Para mim, Tag Heuer, eu sou da geração do Ayrton Senna, então Ayrton Senna e Tag Heuer andam juntos. Eu sempre, quando existiram já várias edições limitadas do Ayrton Senna, antes de eu começar com eles, mas depois que a gente começou no Brasil, passamos a ter edições especiais todos os anos com o Ayrton Senna. Como a gente falou agora há pouco, ele é um ícone brasileiro, acho que é um herói nacional, que não tem quem não goste dele. E os relógios da coleção Senna sempre foram muito importantes para a gente. Eu, particularmente, gosto muito de relógio preto. Acho que é um relógio discreto, ele não chama muita atenção, mas pode ter produtos maravilhosos. Esse daqui é um relógio de cerâmica, a pulseira de cerâmica, a caixa de cerâmica, ele é totalmente de cerâmica o relógio. Ele é um turbilhão e ele é um relógio em homenagem ao Senna. Então ele junta, acho que tudo que eu gosto, tudo que a Tag gosta. Apesar que você tem na Tag uma variedade enorme de materiais, vai da fibra de carbono, passa pelo aço, vai ao ouro, fibra de carbono, a cerâmica, o titânio, tem todos os metais. A Tag explora isso muito bem. E a cerâmica eu gosto muito porque é uma coisa que não arranha. Então, para quem não quer um relógio arranhado, realmente o de cerâmica é alguma coisa gostosa. Você pode até usar com um zíper de um casaco que nem esse, que não tem problema nenhum, não vai arranhar nada. Você pode raspar aqui no zíper não vai arranhar. E o fato de ser turbilhão. Acho que isso daqui é um marco para a Tag Heuer. Turbilhão, todo mundo sabe, é o relógio mais preciso que tem, com movimento mecânico. Ele compensa, em grande parte, os problemas de gravidade que atuam no mecanismo, mas é um relógio extremamente caro, pela produção muito pequena dele e pelo mercado restrito que ele tem. Sempre é um relógio muito caro. Tag Heuer, ela, como fabrica seus mecanismos, como fabrica a caixa, como ela tem, são 4 fábricas que fazem praticamente tudo com o relógio, eles falaram, bom, nós vamos lançar um turbilhão que consiga ser usado por quem gosta de relógio e não só pelos colecionadores. E ela lançou, em 2016, o primeiro turbilhão,
E ela lançou com um preço de 15 mil dólares. Sim, que é um preço, era escandalosamente baixo. Escandaloso. Me lembro muito bem do CEO da Patek Philippe, bravíssimo com o CEO da TAG por causa disso. Claro, o preço depois veio subindo um pouco mais, mas ele tornou viável para que os apaixonados por turbilhão pudessem ter isso daqui para um dia a dia. E nós não estamos falando de um turbilhão 3 ponteiros, é um turbilhão cronógrafo. É automático. Automático, resistente a choques, um relógio que pode ser usado esportivamente. Você pode pegar esse relógio e sair na sua Harley com ele tremendo, que não vai quebrar, não vai ficar caindo peça não. Podem cair as pecinhas da Harley, mas o relógio está lá. Então assim, isso daqui pode realizar o sonho de muita gente. E ainda hoje mesmo, com o aumento natural que houve do preço, ele ainda está num preço muito mais baixo do que os turbilhões no geral, né? Muito mais interessante do que os turbilhões, ainda possibilita que seja um relógio de uso normal. E ele traz para a TAG Heuer a demonstração de competência de ser uma marca que consegue desenvolver o seu próprio turbilhão e colocar ele no mercado para que seja realmente usado por pessoas que gostam de relógio. Esse relógio que você agora está vendo aí no seu vídeo é um relógio único, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, né? Porque ele foi totalmente customizado por você, né? Sim. Como é que sai um modelo desse de fábrica e o que você fez de diferente nele? Então, ele vem de fábrica com uma pulseira de borracha e couro, tá. Então é um berço de borracha com revestido em couro por cima, com pesponto vermelho, combinando com o relógio, fecho deployant. Mas como um relógio de cerâmica, eu falei, aqui eu acho que tem que ter a pulseira de cerâmica também. Isso daqui eu quero que ele seja um relógio eterno. Eu não quero que seja como ele não arranha, esse é um relógio que você pode usar por 50 anos, desde que você não jogue ele no chão nem caia da moto. Sim. Ele não vai, ele vai estar intacto, vai estar perfeito. Uma pulseira de borracha, por melhor que seja, ela não vai durar 50 anos. O que vai durar 50 anos ou mais? Uma pulseira de cerâmica. Eu customizei ele, peguei uma pulseira de 100% de cerâmica, coloquei nele, posso usar todo dia, sou canhoto, posso escrever e arranhar na mesa quanto quiser, que o relógio não arranha, não fica com brilho, não fica com nada. Se fizesse isso com relógio de aço, com relógio de ouro... ele ia desgastar com o tempo. Estava perdido. Está toda hora arranhando. Verdade. Então, criei esse relógio para mim. Claro, é trabalhoso você juntar as peças para isso? Mas é possível. Hoje um turbilhão da TAG está nessa faixa dos 25 mil dólares. Ele está na faixa dos 25 mil dólares. Então eu diria para você, a brincadeira, hoje, para você pegar um turbilhão de cerâmica e botar uma pulseira dessa, uma pulseira que está na faixa dos 10 mil reais, mais os 25 mil dólares, você monta uma brincadeira dessa. Não vai ser um Senna, porque esse daqui foi um relógio com uma edição limitada, foram 175 peças. Esse daqui é o número 136 dele, não é nem um número muito especial, mas era um número que foi o último dos que vieram para o Brasil. Então eu falei, o último é meu. Esse ano a TAG lançou um Carreira Turbilhão, né? Esse ano ela lançou o Carreira Turbilhão. Primeira vez que ela coloca o turbilhão dentro da caixa Carreira. Relógio também maravilhoso, também cronógrafo. Vem com pulseira de couro, não é uma pulseira, mas assim, é um relógio também maravilhoso que vai estar sendo apresentado em breve. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a TAG, ela está sempre com um olho lá na frente, né? A gente até estava conversando sobre isso antes. Ela tem subido a régua nos últimos anos, né? Mecanismos mais valiosos, mais complexos. Como que você vê esse futuro? Um futuro a médio e longo prazo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode... Tem algumas coisas que definem o DNA da TAG Heuer. Primeiro, vanguarda. Ela sempre quis ser uma marca de vanguarda. Você falou muito bem quando você disse que ela consegue manter o seu design clássico e está lançando produtos novos ao mesmo tempo e ousados. Aqui vai desde um connector até relógios muitas vezes coloridos. E já tive perguntas de alguns clientes que falam assim, poxa, mas vocês lançam relógios o tempo todo, vários relógios vocês lançam, depois ele muda, sai de linha. Primeiro, um relógio, claro, o design do relógio, ele é perene, ele é eterno, ele demora muito tempo para sair de linha. Sim. Mas você pode fazer animações nele que tornem o relógio que você tem exclusivo. Então isso é uma caixa de relógio que foram feitos vários modelos da TAG, mas Senna são só 175 no mundo. Então isso te mantém com a exclusividade de um produto de luxo. A TAG é muito preocupada
em se manter dentro desse mercado de luxo com a exclusividade que isso daqui exige. Ela não quer fazer milhões ou milhares de relógios que está todo mundo com um relógio igual. Ela quer que você circule, possa estar num grupo de 20 pessoas e pode estar todo mundo com Tag Heuer, cada um está com um relógio diferente do outro. Isso acho que é muito importante, isso te traz vamos dizer, o conceito de mercado de luxo, além do uso de materiais nobres, mas se traz o conceito de mercado de luxo que é exclusividade, não ser igual a todo mundo. O futuro da TAG é cada vez aumentar a sua sofisticação acompanhando a tendência de mercado. Ela ouve o consumidor. O consumidor quer produtos mais sofisticados, ela vai estar fazendo cada vez mais sofisticados. E isso a gente está vendo cada vez mais próximos ao seu DNA, que é o automobilismo. Claro, a gente tem aviação, o Altavia, por exemplo, é um relógio que é dedicado à aviação e automobilismo. Daí vem o nome dele, Automobile e Aviation. Então, é o Altavia, que é o relógio que também está ligado no carro, mas está ligado na aviação. Tem o Aqua Racer, que é um relógio de mergulho. Então, ela atende os diversos segmentos, cada um voltado para a necessidade dele, e ela tende a se manter com isso, mas cada vez produtos mais exclusivos. O mercado hoje pede produtos exclusivos, pede edições limitadas, e isso ela está sabendo trabalhar muito bem. Quando começa a chegar os lançamentos da feira esse ano? Já tem, esse mês, a gente já está recebendo o Panda Invertido. Então, acabamos de sair da feira, já estamos recebendo agora. Nesse mês, quer dizer, a gente está agora no finalzinho de abril, em maio, já está chegando no Brasil o novo Carreira. Legal. E junho, julho, até novembro, a gente vai estar recebendo várias novidades. Chega no Brasil com o mesmo tempo que mesmo todos os tempo mercados. fora, mesmo tempo. Nós estamos falando sempre de transporte aéreo. Transporte aéreo, vamos dizer, o tempo que demora para sair de La Chaux-de-Fonds e chegar em Roma não é muito diferente do tempo que demora para sair de Zurique e chegar em Guarulhos. Então, o avião, às vezes, é mais rápido que o caminhão. Sim. Então, o Brasil, nesse ponto, ele tem a mesma velocidade de lançamento no mundo todo. Então os colecionadores, os compradores, os aficionados aí da marca já podem esperar novidades para muito em breve, né? Podem. E até uma coisa legal, você falou de colecionador, desculpa, não sei se estou abusando aqui do tempo de vocês. Não temos limite de tempo, eu estou preocupado com a tua agenda. Imagina, não é uma coisa muito legal hoje, com essa história dos relógios terem edições, vamos dizer, cada vez mais restritas, ele traz para o consumidor aquele negócio, peraí, eu encontrei o relógio que eu queria nessa loja. Ele vai comprar onde ele encontrar. Porque se ele sair da loja para tentar ver se ele voltar depois, ele não vai era. encontrar. Já era. Eu vou dar um exemplo. Agora, acontece problema muitas vezes de um relógio ficar sobrevalorizado por ser uma edição muito pequena. A Porsche lançou o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, o Carreira RS. O Carreira RS era em homenagem, celebração ao Porsche Carreira de 1973, o RS, que foram feitos 2.000 e poucos carros, e a Tag Heuer fez 2.000 e poucos relógios, o mesmo número de carros que tinha feito. Obviamente, estamos falando de um carro de mais de $1 milhão, pelo valor de coleção dele. Esse relógio, ele voou das prateleiras e hoje ele é trocado no mercado a 6 vezes o preço que foi lançado. Olha só. Então, assim, acontecem essas coisas. Obviamente, todos os relógios que saíram das lojas saíram pelo preço original, mas no mercado hoje, secundário, o relógio está sendo vendido a 6 vezes o preço inicial. É o típico momento que você enxerga que o relógio não é só uma reserva de valor, né? E às vezes é um investimento que dá um retorno bem razoável, né? Sim. Pensa num Mônaco, década de 60, finalzinho de 1969, quanto que não está valendo hoje, uma né? Fortuna. Vale uma fortuna. Vale uma fortuna. Adoraria encontrar um desses, exatamente. Adoraria. Fico sempre caçando nos leilões. Então, assim, existe esse mercado do relógio antigo, é um mercado muito legal. César, que coisa, hein? Eu achei que a entrevista ia ser maravilhosa, mas me surpreendi mesmo assim. Ainda mais do que a gente esperava. Imagina. Fredi, sensacional. Por favor. Uma aula.
Estou aqui à disposição, adoro o bate-papo. Quando vocês quiserem, estou me convidando, mas quando tiver a abertura da boutique em Curitiba, mas com o maior prazer, estaremos lá. Ótimo, a gente bater um novo papo. Ótimo, perfeito. Fredi, muito obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa, César? Mas só tem que agradecer, né, pelo Fredi expor seu tempo, né, tão valioso para atender a gente, né. Com um grande prazer, para falar com vocês, conversar com os seguidores de vocês, é um enorme prazer. Obrigado, acho que é muito Fredi. legal comunicar o que a marca tem hoje para o mercado. Muita gente, às vezes, se prende no trabalho de, vamos dizer, 15 anos atrás, esquece o trabalho de mais de 160 anos da TAG Heuer. Acho que é importante que esses clientes conheçam e vejam todo esse histórico da TAG Heuer. Que é uma história lindíssima, né? Uma das mais belas de toda a relojoaria mundial. Muito obrigado. Você que está nos assistindo, a gente está aqui em São Paulo. Sabe o que a gente veio fazer aqui em São Paulo? Isso aqui. Viemos fazer o trabalho da confraria para você assistir esse nosso vídeo. E o que a gente te pede em troca? O seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, divulgue para os amigos que curtem relógio, curtem automobilismo, curtem uma boa conversa como aqui nós tivemos hoje. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais também e sempre assista os nossos vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Obrigado, uma boa noite.